Olá, povo bonito do sétimo ano, tá? Eu sou o professor Eduardo Batista e hoje nós vamos falar sobre mais um pouco sobre texto dramático. Não estou gravando na tela do computador porque eu não estou conseguindo gravar, tá dando probleminha aqui. A gente está tentando resolver e nós vamos conseguir resolver se Deus quiser. Mais à frente a gente vai resolver essa broncazinha, tá? Mas o que eu quero falar para vocês, hoje a atividade a aula vai ser curta, porque não vai ter um texto falando nada, vai ter só uma questão de atividade que eu vou mandar para vocês, tá? E se você olhar, você pode olhar na playlist do nosso canal, os áudios que eu mandei nos grupos, e vocês vão ver que vai dar para fazer de boa, tá? O que eu quero falar para vocês é, como eu coloquei aí, eu vou falar um pouco hoje sobre como o ator, como o texto tem que ser preparado para o ator poder, no caso, poder passar, entender o texto. Entenda que o ator, né, só um minuto, esqueci. Bom, deixa eu ver aqui se foi. Foi. Então, o que acontece? O ator, ele vai... Espero que tenha melhorado a qualidade aí para vocês, tá? O ator, ele vai ter que entender esse texto, a ideia do texto, quem é o personagem, tudo. Perdão, nós sabemos que o texto, ele é dividido em partes, tá? Nós temos, por exemplo, um texto de uma novela é dividido, além das partes são divididas, é dividido em grupos temáticos também, porque tem um grupo num canto, um grupo no outro, e no caso depois na edição é junto tudo, mas nós temos que entender que quando nós falamos sobre texto, nós temos que lembrar que o texto ele é escrito, e para ele ser escrito ele tem que ter uma consciência de que uma linha de tempo. Então, por exemplo, um ator de uma novela, ele não vai ter uma linha de tempo saber o que vai acontecer com o personagem dele, diferente de um ator de um filme, porque ele vai saber completo, o roteiro completo, né? O da novela, geralmente eles começam, a novela ainda vai se desenrolando e com o desenrolado que vai acontecendo do público e tudo mais, eles vão mudando isso e vão melhorando, ou enfim. Mas o que acontece? A partir do momento que nós entendemos que a novela, um teatro, o ator ele tem que passar o texto. Como é assim passar o texto? Eu tenho que treinar esse texto, porque na hora eu não vou ter um papel ali, tá? Pode ser tirado dúvidas? Pode, mas isso gasta dinheiro. Que cada filmagem que é feita, no caso no filme, numa novela, vai fazer com que gaste dinheiro. Já na questão do teatro, qualquer tipo de teatro ao vivo, a pessoa tem que saber o texto completo, porque ele não vai poder parar. Aí, pessoal, pera aí rapidinho que eu agora vou tirar a dúvida aqui. Deixa eu pegar aqui, eu vou tirar a dúvida aqui. Não, não tem como, tá? Não tem como. Então, no caso, o passar o texto é ensaiar. Porque se ensaia um texto antes, isso vai ajudar vocês numa apresentação futura também, tá bom? Eu, como eu fiz teatro durante 7 anos, eu posso falar isso com até certa segurança. Que o teatro, né? Ele vai dar segurança para você apresentar um trabalho, por exemplo. Por quê? Porque você aprende a decorar o texto. O texto essencial, entenda, um ator muitas vezes é diferente de um ator de novela, de um filme, que ele pode voltar e refazer. Mas quem está apresentando um teatro, alguma coisa que tem que decorar, ele primeiro pega uma linha principal do texto. Aonde é que o texto quer me levar? Por que o texto vai me levar a esse ponto? E ele faz essa linha, porque no caso ele pode fazer uma coisinha que se chama improvisar. Improvisar é bom, você saber, tem que saber o texto, tem que saber tudo, a linha que vai ser, porque se você esquecer uma fala, você sabe como improvisar aquilo, você sabe como falar alguma coisa que tenha sentido dentro do contexto. Então entenda, um aluno que ele vai, sei lá, apresentar um trabalho, seja qualquer trabalho, primeiro ele tem que entender o texto geral. Um dos erros que é cometido muito por alunos, né, quando vão apresentar alguma coisa, é que ele não tem isso. Eles dividem o assunto e cada um pega um trechinho e fala o seu trechinho, e aí? Não é verdade? Então, o que acontece? Não é isso que nós queremos. Nós queremos um geral. Então, todo mundo estuda o texto, é dividido depois de todo mundo saber o texto. Porque aí você vai saber o que falar. Mas fulano faltou e ninguém sabe falar. Você sabe, você não precisa saber falar detalhe por detalhe, mas fala de maneira geral. Então, a primeira coisa que o ator faz é entender o texto de uma forma geral. Isso eu estou falando para o ao vivo, né? Um teatro, uma peça, alguma coisa do tipo. Porque ele entendendo o roteiro geral,
Por mais que ele esqueça ou tenha dificuldade em alguma coisa, ele vai saber para ele se desdobrar e colocar alguma coisa no meio. Fica até mais humano. Mas o que é que acontece? Geralmente é feito ensaios e mais ensaios até ficar bom, até todo mundo saber de tudo direitinho, sem precisar errar, no ao vivo. O que acontece? As pessoas, os atores, eles não têm uma memória de elefante. Diz que elefante lembra de tudo, enfim. Aí você fala, mas ele sabe do texto todo de uma peça de lá 2 horas de duração. Sim, mas entenda, é como nós músicos também, eu sou músico, eu posso falar isso pra você. Nós tocamos tanto uma coisa que aquilo dali para nós se torna natural. É a mesma coisa no teatro, se ensaia tanto uma coisa que se torna natural. Então essa parte de ser natural é interessante por isso, porque o se tornar natural deixa mais humanizado e as pessoas entendem mais isso. Então quando se passa o texto, se passa a ponto de deixar natural. Então por que você deve treinar antes de uma apresentação qualquer? Porque esse treino vai fazer com que você deixe tudo natural. O natural que é interessante. Imagine que você vai fazer uma coisa aí. Senhora Lena, você disse para mim que ia fazer isso? A senhora Lena, eu disse sim, mas não deu tempo. Quando a pessoa ela começa a falar, repetir várias vezes, ela torna aquilo natural. Então, o que acontece? Um bom ator é aquele ator que ele sabe fazer com que o personagem seja normal, a pessoa não veja que é uma pessoa encenando em si um personagem normal. Então, você está apresentando lá um trabalho. Se você estudar aquele trabalho, você não vai precisar decorar nada. Aprender é diferente de decorar. Decorar você esquece. Então, o primeiro ponto que nós aprendemos no teatro, num texto, né, dramático, é que nós devemos passar o texto, treinar o texto até ficar na forma boa. Isso que eu falo no ao vivo, numa novela não se tem esse tempo. Então a pessoa pega um texto ali na semana antes, lê o texto todo, chega na hora, lê, passando as falas, na hora de falar lá, ele vai falar, se errar, volta, grava de novo. Mas tenha custo, mais demore, mas é feito dessa forma também. Até mesmo nos filmes são feitos dessa forma. Tem pessoas lá que ficam responsáveis só por isso. Então é isso que eu queria falar para vocês. O texto ele tem que ser pensado de forma orgânica e o ator ele tem que passar o texto, treinar o texto até o texto ficar de forma orgânica, natural, tá bom? Entendendo isso, a gente entende que qual é a função principal do texto dramático. É mostrar o cotidiano de uma forma natural e muitas vezes uma coisa fantasiosa, né? Então, cotidiano da forma normal e ou até fantasiosa, sim. Porque assim, se eu pego uma coisa que não existe, eu quero falar que ela existe, se eu falar de primeira vez não vai ficar convincente. Mas se eu passar aquilo várias vezes, aquilo vai ficar convincente. Então um ator bom é o que consegue passar isso, tá? E o texto ele tem que ser pensado para isso. Porque se o texto for ruim, não adianta o ator ser bom também não, tá? Então, ó, passei para vocês aqui umas atividadezinhas, tá? São adaptadas, não são atividadezinhas tão fáceis, mas tudo que vocês precisam eu já falei para vocês nos outros meses, tá bom? Tem bastante coisa para vocês lerem, tá? Então é isso, não tem mais o que falar não, tá bom? Por favor, deixa o like e compartilha aí, né? E se inscreva no canal, tá bom? Então um abraço para vocês e até a próxima.